Meus queridos amigos, irmãos, meu bom dia. Vamos dar sequência ao nosso programa Aprendendo com Jesus. Amém? Hoje eu vou falar de uma pessoa muito importante, um rei muito importante e, além de ser rei, um grande profeta, um grande adorador do nosso Deus. Vou falar sobre o rei Josafá. Depois você vai meditar na sua Bíblia Sagrada, em 2 Crônica, no capítulo 20. Aí você vai meditar no capítulo 20, 2 Crônica, o capítulo todo, o capítulo 20, para você ver a vitória de Josafá contra dois reis. Ele era rei de Judá, e ele foi lutar contra dois reis, que era Moabe e Amon. Então esses dois reis tinham um exército numeroso. Eram milhares de pessoas que se dispuseram a vir a destruir Josafá, destruir o reino de Judá, que era reinado por Josafá. Mas então eu quero mostrar para você o que é as pessoas crerem em Deus, quais os efeitos da nossa fé no nosso Deus, que os livramentos sempre vêm para nós. Eu vou estar falando novamente sobre a nova ordem mundial e tentar encorajar as pessoas a não ter medo de ordem mundial, e que ela vai ter um governo que é o anticristo, que é um governo dirigido por Satanás, que a tendência é atrapalhar o mundo inteiro. Em vez de ser uma ordem mundial, ela é uma desordem mundial, que é dominada por Satanás, é que vai dirigir o anticristo para governar o mundo inteiro. Então, eu quero mostrar para você as atitudes de Josafá. Eu vou ler apenas 3 versículos da Bíblia e depois você vai meditar no capítulo 20 de 2 Crônica todinho, para você ver as maravilhas de Deus. Vamos ler então. Josafá recebeu uma notícia dos dois reis que vinham com milhares contra ele para destruir o reino de Judá, que era dirigido por Josafá. No capítulo 20, verso 3, Josafá recebeu essa notícia que os reis estavam vindo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então não foi só Josafá, o povo de Judá, daquela cidade, todos vieram para ajudar, prostrar diante de Deus, orar e buscar o Senhor. Então, Josafá, já no versículo 12 agora, ele diz para Deus: Ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, aí é que está a moral da história. Aonde que estavam postos os olhos de Josafá? Em Deus. Com todo aquele povo de Judá, os olhos deles estavam postos em Deus, porque eles não sabiam o que fazer, que a multidão era numerosa. E Josafá não tinha a mínima condição de lutar contra aqueles dois reis, aqueles milhares de soldados daquele exército numeroso, se não fosse a ajuda de Deus. Depois, Deus trouxe o livramento para aquele povo. Eles venceram os dois reis, porque Deus confundiu aqueles reis e pôs o exército deles brigar contra eles mesmos, e todos morreram. Quando Josafá com o seu exército chegou a aproximar deles, só viu gente estendida no chão, pessoas mortas. Vocês vão ver na Bíblia, no capítulo 20, 2 Crônica, você vai meditar, você vai ver tudo o que aconteceu. Então agora eu quero falar sobre a nova ordem mundial. Muitas pessoas estão com medo, estão preocupadas, estão depressivas, estão cheios de medo.
Então, para não ter medo, que quem resolve as coisas para nós, se nós buscarmos a Deus, orarmos a Deus, confiarmos tudo, todas as nossas vitórias, confiarmos nele, ele fará por nós. Uma outra coisa que eu quero esclarecer aqui para vocês, meus queridos amigos e meus irmãos, é que todo mundo, as pessoas no planeta Terra, falando quando vier a nova ordem mundial, quando chegar, vai ser difícil, vai ser isso, vai ser aquilo. Acontece que a nova ordem mundial já está funcionando no todo o planeta Terra. Acontece que é imperceptível pela grande maioria das pessoas, mas eu vejo nas minhas revelações claramente ela funcionando já em todo o planeta Terra. Só que não está ainda no seu grau mais abrangente. Ela está funcionando em alguns casos, não está no seu caso mais abrangente. Mas eu quero colocar para você agora analisar comigo. Começou essa pandemia, o que acontece? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, não colocou lockdown em todo o planeta Terra? Não mandou todo mundo ir para casa? Todos os países, não parou o mundo inteiro? O mundo inteiro não está quebrado em situações econômicas difíceis, porque a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, mandou que todos os países fizessem lockdown, que todos fossem para casa, que ninguém saísse para as ruas, ninguém saísse para trabalhar, para fazer nada. O que é isso aí? Não é uma ordem mundial? O OMS não deu uma ordem no todo o planeta Terra e todo mundo não obedeceu, e muitos países estão obedecendo até hoje. O Brasil não, graças a Deus que está todo mundo trabalhando. Mas acontece que lá fora tem país que está totalmente parado e quebrado financeiramente e continua fazendo lockdown ainda. Por quê? Porque a ordem mundial mandou que todos fossem para casa. Então, essa nova ordem mundial já está funcionando no país. Mas só que ela é imperceptível pela maioria das pessoas. Eu quero dizer para você que aqui no Brasil mesmo tem uma grande quantidade de pessoas a favor da ordem mundial, a favor do anticristo. Você sabe disso. Tem milhares. Por exemplo, o Bolsonaro é um homem de Deus, um homem que quando começou essa pandemia, ele disse, não, vamos ter precaução, vamos cuidar da saúde, mas vamos trabalhar para que a nação não possa vir a quebrar economicamente. Ele disse assim, a doença mata, e naturalmente vai matar muitas pessoas, mas a fome mata muito mais. Então o que acontece? O próprio STF, nossa Suprema Corte, foi lá, fez um decreto, tirou a autoridade do Bolsonaro e deu autoridade para os governos de estado e para os prefeitos, para fazer lockdown no Brasil inteiro. E assim foi feito, contra a vontade de Bolsonaro. Então já não foi a ordem mundial que mandou? Foi. Então essa ordem mundial, ela terá um governo único, que será o anticristo, governado por Satanás, que ainda não está ainda explicitamente ainda para todas as pessoas. Mas implicitamente ela já está funcionando, como eu acabei de dizer agora. Você concorda comigo? Que se a OMS mandou todo o planeta Terra parar, todo mundo ir para casa, todo mundo foi, mandou todo mundo usar máscara, e todo mundo está usando máscara. No Brasil inteiro todo mundo está usando máscara. Então, quer dizer, está obedecendo à ordem mundial, não tenha dúvida disso. Agora, ela não está ainda na sua plenitude, ela vai ser muito mais abrangente. Mas nós precisamos de começar a partir de agora, já fazer como Josafá fez, colocar os nossos olhos no Senhor Jesus. É o que nós precisamos de fazer. Eu acho maravilhoso Josafá falar, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Então, eu queria nessa mensagem falar para você, que não ponha os seus olhos no anticristo, não ponha os seus olhos no demônio que vai governar o anticristo, não ponha os seus olhos nas crises, nas dificuldades, nas adversidades que virão, mas ponha os olhos no Senhor. Não ponha o seu pensamento, jamais você ficar preocupado pensando em nova ordem mundial, que vai trazer tantos problemas para todo o planeta Terra, mas ponha o seu pensamento em Jesus. Vamos fazer como Josafá, sempre colocar os nossos pensamentos em Jesus. Vamos colocar os nossos olhos em Jesus. E todo o mal
será desfeito que vier sobre nós, nós, que eu estou dizendo, o povo que busca Deus, como Josafá. Vocês viram que Josafá ficou desesperado, já chamou toda aquela nação de Judá, que ele era rei de Judá, para fazer um jejum e buscar a Deus, orar a Deus, para Deus ajudar, resolver aquele problema. E Deus ajudou, deu vitória para todos eles. Agora, aquelas pessoas como o rei Moabe e Amon, aqueles dois reis, tinham a ver com Deus? Não tinha. Então eles não foram derrotados? Foram. Os dois, que eram milhares, um exército numeroso, foram derrotados por Josafá, que era rei de Judá. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus pelejou por Josafá. E a vitória aconteceu. Então a mesma coisa é conosco agora. Eu quero convidar você que ainda não decidiu por Jesus, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, como Josafá tinha entregado a dele, né? Com toda aquela nação de Judá e Israel, porque eles, Jerusalém, todo aquele povo tinha suas vidas entregues para Deus. Todos os problemas que apareciam, eles curvavam-se com o rosto em terra, oravam a Deus, jejuavam, buscavam o poder de Deus e alcançavam a vitória. Então aquele exército de Moabe e Amon perderam a guerra, porque eles não tinham nada a ver com Deus, eles lutavam confiando neles mesmos. Então não adianta nós confiarmos em nós. Então eu quero dizer para você que o Brasil é uma nação abençoada de Deus, uma nação rica, uma nação que tem as coisas todas que é necessário para a riqueza do nosso povo, mas acontece que a grande maioria da nação brasileira não busca Deus. A grande maioria da nação brasileira é como Moabe e como Amon, confia em si mesmo, como aquelas pessoas da Suprema Corte, do STF, como a Câmara Federal, com mais de 500 deputados federais em Brasília. Ali você não tira nem 10 deputados ali que têm desejo de abençoar a nação brasileira. A maior parte de tudo são pessoas malignas, são pessoas amantes do anticristo, amante de Satanás. O Senado, com 81 senadores, a mesma coisa. Você não tira 10 senadores ali, ou 20 no máximo. O resto tudo é amante do anticristo, é amante de Satanás, é amante da besta do Apocalipse, enfim. Então nós temos que orar contra esse povo também. E para Deus ter misericórdia de abençoar a nossa nação e que essa nova ordem mundial não venha trazer danos sobre nós, que nós seremos vencedor contra essa própria ordem mundial. Amém? Então eu quero orar por você agora e quero reforçar que você possa colocar os seus olhos, os seus pensamentos em Jesus e não colocar os seus olhos nem os seus pensamentos jamais no anticristo, nem no demônio que vai dominar o anticristo para fazer o mal para todo o planeta Terra. Amém? Deus amado, Deus santo e Pai querido, peço a tua graça, meu Pai, nesta manhã. Peço a tua santa misericórdia, meu Pai, que venha, meu Deus, visitar com o poder do Espírito Santo, meu Pai, todas as pessoas, meu Deus, que vão receber esse vídeo, meu Pai, que elas possam, meu Deus, aprenderem, meu Pai, com o rei Josafá, meu Pai, colocar os olhos no Senhor, meu Pai, colocar os seus pensamentos no Senhor Jesus, meu Pai. Nada de pensamento em nova ordem mundial, nada de pensamento em anticristo, Pai, nada de pensamento no demônio que vai dominar o anticristo, Pai. Que todas essas mazelas, meu Pai, todas essas coisas do mal, diante do Senhor Jesus, elas serão quebrantadas, meu Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo, meu Deus, que nova ordem mundial, meu Pai, não terá poder, meu Deus, de destruir o povo de Deus, meu Pai, aqueles que buscam o Senhor, meu Pai, aqueles que botam os olhos no Senhor, como Josafá fez, meu Pai. É que eu te peço nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.